presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Mais uma vez. Dos presentes que o Senhor já te... Boa tarde, prezados e caros amigos e amigas, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você está sintonizado no programa das tardes de domingo, Família, Fonte de Amor e Vida. Coordenado pelo nosso Padre Aldo Lima, que todas as semanas nos acompanha, e também com os trabalhos técnicos na mesa de som do Marcelo. Damos início ao programa de hoje. Também contamos, é claro, com a presença da Terezinha e do Irineu. Você pode participar através do telefone DDD 11, número 3932-1600. Hoje temos a presença da nossa querida amiga Conceição, que vai lhe atender com toda a atenção. Obrigado, Conceição. Também pode ser pelo WhatsApp, o DDD 11, número 983719681. E o e-mail, vocês já sabem, é tudo junto e eu vou repetir o endereço. Família, fonte de amor e vida, @radio9dejulho.com.br. Nas redes sociais você digita facebook.com/família fonte de amor e vida. Converse conosco, mande seu pedido de orações, agradecimentos e sugestões. Isso mesmo, você pode sugerir algum tema relacionado à família. Participe. Esse é um programa feito para você. Caros irmãos e irmãs, queremos estar ao seu lado na sua casa, ambiente de trabalho ou no seu carro para podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos refletir sobre a nossa realidade. Vamos juntos fazermos a oração do Espírito Santo. Queridos ouvintes, reze conosco, você em casa, nós aqui, rezemos, invoquemos para que Ele possa nos conceder sabedoria e entendimento nesse programa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, dando continuidade em nossos programas, temos dedicado nossos programas a uma literatura um pouquinho diversa daquela que nós estávamos seguindo, que era sempre com documentos papais, assim, alguns documentos como Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate, sobre um chamado à santidade, e de alguns programas, você que vem nos acompanhando, por acaso tenha pulado algum programa, festas, carnaval, etc. Nós temos dedicado nossos programas a uma literatura de um bispo americano chamado Fulton Sheen, Dom Fulton Sheen. Antes de introduzir aqui com o Irineu, Terezinha e também o Gilberto tem um recadinho sobre o sorteio de livros, gostaria de recordar um pouquinho para você ter uma ideia de quem nós estamos falando. Apenas recordar de quem nós estamos falando. Dom Fulton Sheen nasceu no dia 8 de maio de 1895 em Illinois, Estados Unidos, em um lar profundamente católico. Rezava o rosário em família todos os dias e a fé sempre foi de grande importância em sua vida. Teve uma trajetória intelectual brilhante, foi um dos escritores católicos mais brilhantes de toda a história. Escreveu em 54 anos, ele escreveu 64 livros.
Produziu também inúmeros artigos para revistas, jornais, além do seu famoso programa de televisão Vale a Pena Viver. E também o programa de rádio A Hora Católica, das quais tratava de tópicos como casamento, política, vida intelectual, cotidiano, tudo sobre a ótica da fé católica. Nofo Tonchim foi ordenado sacerdote em 1919. Seus estudos posteriores foram concluídos na Catholic University of America. Foi nomeado bispo auxiliar de Nova York. Depois ele tornou-se mais tarde arcebispo em 1969 em Newport, Gales. Morreu no dia 9 de dezembro de 1979. Em 2012, o Papa Bento XVI o declarou servo de Deus. Então estamos falando de um escritor que está no caminho da santidade. Eu estou aqui com um livro nas mãos. O nosso livro que nós estamos seguindo é sobre a formação dos filhos, né? Pais e filhos e pais. E aqui eu tenho outro, 3 para casar. Quem sabe será o futuro do nosso programa. É um livro recheado de artigos sobre o casamento e sempre numa ótica de 3, né? Ele vai, então, nesse livro, apresentando por que 3, né? No céu 3, na terra 3, no mundo 3, na família 3, no amor 3, e ele vai por aí, sobre família. O Primeiro Amor do Mundo, um livro sobre Nossa Senhora, Augusta e Paz, outros livros, A Vida em Cristo, outros livros, 64, tem muita coisa. No Brasil temos mais de 20 já traduzidos, A Vida de Cristo. Antes de introduzir o nosso tema de hoje, que é dentro deste livro Filhos e Pais, o Gilberto quer fazer uma lembrancinha sobre um sorteio que os ouvintes serão brindados hoje, né? Exatamente, amigo ouvinte, não se esqueça, hoje você está concorrendo a dois livros, né? 2 leituras aqui bastante proveitosas. Uma delas é baseada em entrevista, em pronunciamentos do Papa Francisco. O título é O Amor é Contagioso, o Evangelho da Justiça. Ligando para nós, você vai concorrer. É organizado por Ana Maria. Um livro que trata de assuntos relacionados à palavra do Papa, enfim, ao Evangelho. Sempre nos enriquece e nos ajuda a entender melhor a relação com Deus e com o próximo. Também temos outro livro, Seja Líder de Si Mesmo, de Augusto Cury. Então os dois são oferecidos àqueles que participarem do programa de hoje. Contamos com a sua colaboração e a sua participação. Obrigado. O Irina ainda quer falar sobre o livro? Eu quero falar sobre esse livro do Augusto Cury. E partilhar com todos vocês que este livro, muita gente entende que a literatura de Augusto Cury é só de autoajuda, então acaba sofrendo muita crítica. Mas primeiro, ele é um cientista, ele é um médico psiquiatra, e eu aprendi neste livreto, porque é um livreto que você em meia hora você lê o livro. Mas tem um capítulo aqui que me ajudou bastante mesmo, que fala de 3 coadjuvantes no Teatro da Memória. Ele trabalha muito com o conceito de memória. Ele coloca que a vida, né, é um palco. Existe o teatro da vida, em que a gente pode ser protagonista ou pode viver sempre na plateia. E o que é muito interessante é um capítulo que ele fala de gatilho da memória, alguma coisa que gosto de escrever todos os dias. Eu me lembro do gatilho da memória, eu faço uso desse recurso, inclusive, para escrever. Tem a questão também do alto fluxo, porque a nossa mente, ela vive produzindo pensamentos, muitas vezes, e a gente não tem atuação, mas ele vai ensinando como a gente pode atualizar o pensamento e a gente pode participar, agir nesse alto fluxo de pensamento. E também tem a questão da janela da memória. Ele explica como que funciona a memória, que não abre todo, vai abrindo por janela. Então é tudo muito prático. Ele dá instruções práticas de como nós podemos aplicar no nosso dia e conseguir dar uma melhor qualidade de vida.
para mim funcionou bastante, por isso que eu faço questão de realçar esses aspectos. Ok, antes da gente introduzir sobre o assunto disciplinar é preciso, seguindo aí uma base do Dom Fulton Sheen, eu queria recordar nossas ouvintes, primeiro nossa amiga Maria do Carmo, vulgo Zina, Dona Zina, entreguei vossa encomenda, passei aqui o ecônomo do nosso programa, sua generosa contribuição, aliás, generosa contribuição do Clube de Mães da Vila Rica. E abraços a todos os ouvintes que nos escutam. Vamos lá, Dom Fulton Sheen dizendo que disciplinar é preciso. Agora vamos aprender que disciplina é esta. Palmada não pode mais, porque, claro, a violência não constrói nada, proibidíssimo. Agora, como disciplinar as crianças, os filhos? A palavra então hoje aqui com Terezinha e Irineu, eles vão falar sobre esse assunto. Aliás, a Terezinha é pedagoga de formação, ela sempre disciplinou os alunos, né? Não com gritos. Antiga, né? A moda antiga? Já estou aposentada. Ué, mas o saber está aí retido no seu cérebro. Vamos lá. Boa tarde, caríssimos ouvintes. O Padre Aldo falou sobre a palmada e a gente, ele estava ressaltando aí, observando que a Terezinha é pedagoga, mas eu sou um operador do direito também. E como advogado, eu acompanhei muito essa discussão acerca da palmada, muita gente inconformada. Por quê? Porque não se pode mais disciplinar os filhos. Bem, na verdade, a gente pode ter uma concepção, inclusive errada, sobre a disciplina. Aquela palmada que sempre foi ministrada, e muitas vezes as pessoas até louvam a palmada que receberam dos pais e que isso contribuiu para a sua formação, hoje não cabe mais discussão, né? Eu, como advogado, eu tenho que lembrar sempre que a lei existe para dizer o que a gente pode ou não pode. Não pode palmada, por quê? Porque nada, absolutamente nada que possa subjugar fisicamente, trazer um machucado físico, mesmo qualquer solução nesse sentido seria uma solução de força e que não vai ajudar. Então não cabe mais discutir sobre a palmada. A gente precisa sim abordar a discussão no plano de o que é preciso fazer para que a gente consiga aquilo que talvez muita gente ache que só funcionava na base da palmada. Não, nós precisamos hoje trabalhar de uma forma bem mais inteligente, nós precisamos exercitar mais o diálogo para conseguir aquele efeito que a palmada não existe mais, não vamos discutir isso. E é lógico que quando houve toda essa discussão, a gente vai lembrar que muitas vezes a palmada ela acabava sendo exagerada. Então o pai vivendo aí todo esse dilema do desemprego, desse sofrimento, né, desse desespero todo, se metia na droga, na bebida, chegava em casa, a criança chorando, a mulher reclamando porque falta isso, falta aquilo. Conclusão, ele descarregava no castigo físico, exagerava a palmada. Então, a lei da palmada, ela não deve ser criticada. Nós precisamos substituí-la, nós precisamos conseguir um efeito sem a necessidade dessa agressão física. O exagero todo fez com que houvesse a lei da palmada. Então nós precisamos cuidar bastante para que a gente não exagere naquilo que é permitido. Ok, agora saindo desta linha aí da violência, não, ok, estamos de acordo, isso é claro. Agora, também tem um outro lado que é assim, nós somos amiguinhos, a gente brinca junto, meu filho é meu amigo, e nós vamos assim, na brincadeira, né? A vida vai levando, porque hoje é tudo moderno. Aliás, essa história de senhor e senhora está muito fora de moda, em algumas casas. Eu
digo lá na paróquia, por favor, esse senhor, e acabou, pode falar você também, mas sabe, entre o pai e o filho, agora, falando aqui com a educadora, ainda vale essa história, o senhor, a senhora, como é você mesmo, como é que faz? O respeito é fundamental, né? O respeito é fundamental. Eu acredito que ou o senhor, a senhora ou você, sempre dito com respeito, é o melhor que pode acontecer. Agora, com relação à palmada, eu tenho aqui, eu não sou como o Irineu aí da parte do direito, então eu posso falar até como mãe, como filha que fui. Eu recebi umas palmadinhas assim e me fizeram muito bem, né? Quando a criança nasce, a primeira coisa que acontece é o médico dar umas palmadinhas no bumbum para ela começar a respirar e começar a agir na vida, né? Mas aí tem outra função, né, professora? Outra função, Mas aqui, então, falando ainda de palmada, né? O nosso padre aqui, ele diz assim: Deus deu uma mão aos pais e também deu à criança uma parte do corpo bem acolchoada. Uma foi feita para outra em casos extremos. Ele usa os casos extremos, né? Lógico que tudo que vai ao extremo não vale, mas o pai ou a mãe dar uma palmadinha de vez em quando, eu achava muito eficaz. Mas realmente não podemos mais. Eu acho que a coisa degringolou de uma forma que os pais se perderam nessa. E agora, o que eu faço, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Como eu vou exercer a minha autoridade? Como eu vou disciplinar essa criança? Porque todo mundo precisa de disciplina, né? O Padre Aldo estava falando da questão do pai. Eu não vou ser amiguinho do meu filho. E a Terezinha, ela tinha passado no WhatsApp um vídeo que eu achei muito interessante. É um psicólogo, um psicanalista falando sobre a questão de não treinar a criança, porque tudo é um treino. Aliás, nesse livro do Augusto Cury, ele vai dizer, nós temos que treinar inclusive a nossa memória, nós temos que treinar também a nossa emoção. Então o psicanalista dizia assim, que não treinar a criança a esperar, a criar, a negociar, a ceder e até a se frustrar, é como a gente tentar ensinar a criança, mas amarrando-lhe a perna. Por quê? Isso vai fazer com que a criança cresça com uma deficiência emocional. Ela vai se tornar, se a gente não fizer esse treinamento, ela vai crescer e se tornar uma criança chata, birrenta, uma criança gastona, pródiga, né? Neurótica, depressiva e possivelmente até vai se envolver com droga, vai ser uma pessoa drogada. Por quê? Porque o mais importante que a gente não fez, quando a gente não faz esse treinamento, é a gente desenvolver o que é mais importante para toda pessoa, é desenvolver a autonomia. A criança hoje, aliás, isso não só a criança, todos nós vivemos num mundo onde existe abundância de recursos, tudo à nossa disposição, tudo, basta um toque, a gente não precisa muitas vezes nem digitar, um toque mesmo, a gente tem tudo nas mãos na hora que a gente quer. Nós precisamos cuidar muito dessa questão, e a criança não pode achar que o mundo inteiro está a seu serviço. Ela não pode entender que ela precisa de uma coisa e ela tem que esperar. Hoje ela precisa, ela obtém. Tudo ela tem às mãos, e isso pode ser bastante prejudicial. Então nós temos que aprender a treinar os nossos filhos. Gilberto, pode... lembrando o Padre Aldo que falou, violência em casa nunca, claro, sem dúvida nenhuma. Irineu, ouvindo a Terezinha,
A prima, a mulher de um tio meu, Belo Horizonte, né? Esse meu tio é uma pessoa assim, severa, etc. Hoje já está bem diferente. Então, certa vez ele deu uma palmada numa das filhas e a machucou muito, assim, o sentimento dela, né? Feriu o sentimento dela. Então, vamos dizer, minha tia, né? Que é a esposa do meu tio, então ela disse, a mão do pai é muito mais pesada do que a da mãe. Então a mãe, quando repreende ou quando dá uma palmadinha, como disse a Terezinha, é diferente. O filho depois logo já está nos braços da mãe novamente, né? Com carinho. Com carinho. Agora, quando é o pai, parece que dói mais. Dói mais, assim. Cria talvez uma barreira, né? Então há uma diferença. Nós somos pais. Eu, Irineu, estamos aqui, né? E o padre Aldo já falou que violência não, evidentemente. Mas a Terezinha, quando falou, é diferente. A palmada da mamãe é diferente do papai. Mas é claro, isso a gente não está fazendo apologia da palmada, não. Mas lembrando isso que é importante, essa diferença do pai e da mãe, né? Mas a Terezinha vai resgatar aí a palavra de Deus, que fala de uma disciplina diferente. E a gente brinda aí os nossos ouvintes também com a música logo após. O Senhor fala, né, que pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Então, lógico, nós não podemos fazer com que os nossos filhos cheguem àquele limite, né, de ficarem muito exasperados e às vezes até nos agredirem os pais, mas nós temos que criar na doutrina de Deus, né? E Paulo, que eu gosto muito, também fala lá em Efésios 6, os deveres dos filhos e dos pais. Eles nos ensinam, ele nos ensina, né? E lá também em Provérbios 13, diz assim: quem poupa a vara odeia seu filho, quem o ama castiga-o na hora certa. Lógico que com prudência, né? Nós vamos aplicar esse castigo. E a vara a gente pode entender não como uma vara realmente. Não é a vara de marmelo. Não. Lá da sua bisavó, não. Não, fio de ferro, essas coisas não. Mas nós podemos entender essa vara como a disciplina, né? E o castiga-o, que diz aqui nos provérbios, castiga-o na hora certa, aplica-o na hora certa, né? Nós não podemos fazer com que a lei humana, né, revogue a lei divina. Então a vara, como a gente pode substituir por disciplina. Isso. Ok, vamos ouvir uma canção? Nós vamos ouvir uma música que é de uma dupla que não é mais dupla, mas é uma música muito bonita. Te Amo, Pai, com Rick e Renner. Mas senta aqui comigo que eu quero olhar esse rosto que o tempo fez mudar, mas sempre será meu maior tesouro. Pai, lembro que você disse um dia, filho, o mundo lá fora apresenta um brilho. É você quem vai descobrir se é prata ou ouro. Pai, você não errou, você tava certo, mas eu não tinha você por perto pra me mostrar o caminho, Pai. Quando eu chorei sozinho, escutei seu grito, engole o choro que é mais bonito. Menino que chora pro céu não vai. Pai, eu quero ouvir essa voz cansada que um dia me falou de uma estrada que a gente vai e não sabe se vem. Voz protetora que me disse tão forte que existe azar, mas existe sorte, que existe o mal, mas existe o bem.
desse mundo, onde só quem busca um sonho vai. Pai, eu não desisti porque eu queria na sua frente estar um dia, só pra dizer obrigado, Pai. Seus passos mais lentos, sua voz tremendo, parece que estão me dizendo: meu filho, eu quero descansar. Pai, você fez sua parte, um lindo papel. Tire o seu sapato e guarde o chapéu, e agora eu quero lhe cuidar. Pai, a pele queimada, mão calejada, é a história que já ficou marcada. É o seu amor que de mim não sai. Pai, você é o herói do filme de um filho que agora sabe que é ouro brilho, o brilho desses seus olhos, Pai. Pai, um filho não cresce, é sempre cresce é o sonho com seu destino. Esse é o motivo que um filho sai. Mas quando ele volta como eu voltei, e encontra um velho como eu te encontrei, é só pra dizer: eu te amo, Pai. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Meus amigos, temos aqui a participação da Angelina de São Paulo, apóstolo, paróquia São Paulo, apóstolo, né? Ela Angelina de Catabata, né? Abraço para todos. Ela manda aqui um abraço para todos nós e também para os ouvintes do nosso programa. O Celso do Jardim Elide, Zona Sul, pede por toda a família, oração por toda a família. Muito bem, Celso, obrigado pela audiência. E Maria do Carmo, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Souza. Adolfo, que se encontra enfermo, ela pede também oração para o Adolfo. E também participando aqui no WhatsApp, nós temos a Osmária dos Santos Reis, que pede oração pelos familiares, né? Também nós temos aqui um ouvinte que não se identifica, mas o final do telefone é 1746, está participando aqui conosco também. Como também a ouvinte do final de telefone 2804, manda também aqui algumas orações para a gente poder ler. A Dora do Capão Redondo também participa do nosso programa. E também aqui outro telefone, sim, é a Yáscara e Josimar aqui mandando saudações para o nosso programa. Obrigado pela audiência, Yáscara e Josimar. Obrigado, uma boa tarde aí para vocês, hein? Muito bem, continuando nossa discussão, dona Angelina, eu entendi aqui o seu recado, sim. Vamos fazer nossas orações, suplicaremos aos céus pela sua recuperação da visão. Cirurgia de catarata, né? Isso. Tá bom. Tá aí dado o recado, e os ouvintes, dona Eva, sempre na escuta. Eu entro lá na igreja, ela diz: hoje escutei o programa, viu? Então tá dado o recado, dona Eva, lá da Penha Brasil, aqui em São Paulo. Continuemos falando de autoridade disciplinar. É preciso, Dom Futon Shin, filhos e pais, sabedoria, diz o livro aqui, sabedoria e orientação para os pais. Nós estamos no capítulo orientar, disciplinar é preciso. Estamos falando de que disciplina é essa, violência não, autoridade sim. Agora, equiparar, né? Está no mesmo pé de igualdade, né? Tudo bem, os pais devem, sim, claro, criar um diálogo, um feeling aí, uma amizade, travar uma amizade, uma confiança, um lastro de confiança com seus filhos. Agora, os nossos casais aqui experientes, pais e família de pais, e com filhos e filha, né? E também professora,
então sabe de que disciplina é esta, quais são as medidas e quais são os meios, né? Os meios de como aplicar essa disciplina. É deste assunto que nós estamos falando. Irineu, vamos seguindo? O Padre Aldo estava falando de que todos somos pais, e eu estou aqui louvando e agradecendo a Deus como pai, porque a gente, muitas vezes, a gente fala do poder da oração e a gente se esquece, ou a gente percebe muitas vezes as pessoas cansadas de orarem pelos seus filhos, e parece que Deus fechou os ouvidos e os filhos continuam trilhando aquele caminho indesejado para os pais. A gente lembra a história, a vida de Santa Mônica, que orou durante muito tempo pelo seu filho. Não sei se a gente aguentaria esperar durante todo esse tempo. 33 anos. 33 anos, mas eu posso dizer para vocês, seguramente, de que tudo que nós falamos, tudo que a gente aprende em termos de leitura espiritual, quando a gente aplica na nossa vida, a gente tem a resposta de Deus. Aliás, hoje eu estava lendo livro de São João da Cruz, e tem uma colocação muito bonita que diz que Deus é como um sol suspenso sobre a alma. Ele está disponível para invadir toda a alma, mas ele não faz isso. É necessário que a porta, a janela da alma seja aberta. Tão logo a porta ou a janela seja aberta, aí sim ele entra e domina plenamente. É quando começa a existir essa união, essa nossa ligação com Deus. Então é muito importante a gente sempre ter consciência. E eu estou falando isso, não é como figura de linguagem, não. Deus sempre está disponível, mas nós temos que fazer a nossa parte. Somos nós que temos que buscá-lo. Quando a gente vai buscá-lo, como ensina São João da Cruz, ele já está pronto para nos encontrar e para nos buscar mais ainda, para nos resgatar no mais profundo, naquela profundeza maior que está onde a gente se encontra e se encontra sofrendo. A gente pode testemunhar esse imenso valor da oração, e é um testemunho vivo, é um testemunho presente, é um testemunho atual. Pais, insistam, pais, persistam na oração, confie em Deus. O que Deus promete, seguramente pode confiar, porque há fidelidade. Não existe nas promessas de Deus a fragilidade humana. Ok, mas dentro desta linha aí do Irineu, Terezinha pode também continuar. A gente sabe que Deus tem os seus desígnios, e ele, quando concede o dom, a graça da paternidade, é porque existe um propósito, né? Sim. Por mais, às vezes, tem algumas paternidades e maternidades que a gente pode achar até aberrante, né? Sim. Aberrante no sentido, meu Deus do céu, que condição tem esta figura aí de cuidar, mas Deus tem um propósito, um ensinamento, e agora tem uma autoridade aí que tem que ser exercida, e é dentro desta insistência aqui que a gente tem que instruir, formar, orientar nossos ouvintes, né? Existe uma autoridade que Deus concede, é um empréstimo, né? Sim. A criança é um empréstimo que Deus concede a duas pessoas, às vezes a uma pessoa, né? Tudo bem, estamos falando aqui de família, de gente que assumiu sua responsabilidade. Agora, como exercer esta autoridade formativa, como exercer esta autoridade que vai formando, que vai
fazendo brotar o caráter, né, de uma criança, como ser aquele que tem alguma coisa para oferecer. Nós temos realmente que ter essa autoridade, né, que o Padre Aldo diz. E essa autoridade sobre os nossos filhos nos é dada por Deus. Ele nos dá essa autoridade para que nós possamos fazer uso dela, né? E a disciplina, a gente diz sempre, só disciplina quem é disciplinado. Um pai ou uma mãe que não são disciplinados, que não foram disciplinados, provavelmente ou eles vão ter muita dificuldade em disciplinar os filhos ou não os disciplinarão. E essa disciplina são normas, regras que a gente coloca, né? Recompensas, castigos, porque tudo na vida há disciplina. Tem que haver disciplina em tudo. Até quando nós andamos num vagão de trem, tem que haver disciplina. É no serviço, é em casa. Eu estou aposentada, mas eu tenho que ter uma disciplina na minha casa, de horários, do que eu tenho que fazer, porque senão a minha casa vai virar uma balbúrdia. Então a disciplina é importante e as crianças exigem isso da gente. As crianças exigem limites da gente, né? Nós temos que dar os limites, nós temos que encorajar a criança, nós temos que dizer não para a criança. Tem gente que fala, eu não posso falar não, sabe, porque o meu filho chora, ele vai ficar frustrado, aí vai dar um problema psicológico. Não, na vida, nós, os nossos filhos, os nossos netos, ouviremos e ouvimos muitas vezes o não. E nós temos que saber como lidar com isso, né? Nós temos que ter segurança, é com essa disciplina em casa que nós vamos ter segurança para poder nos darmos bem na nossa vida. E a admoestação, a reprimenda, o chamar a atenção da criança, essa educação verbal, lógico que não com gritarias, né? Eu li alguma coisa que diz assim: levante suas palavras, mas não a sua voz, porque é a chuva que faz crescerem as flores, não é o trovão. Então, eu gostei. Repita, por favor. Assim, olha, levante suas palavras e não sua voz, porque é a chuva que faz nascerem as flores, não o trovão. Então eu tinha um hábito, quando eu lecionava português, né? Geralmente os professores de português são aqueles que são muito temidos. Eu não entrava na classe se a classe não estivesse em silêncio. Eu não gritava, eu não ficava histérica, eu simplesmente esperava na porta até eles se acalmarem. Quando eu estava ensinando e alguns alunos estavam ali batendo papo, eu parava de falar e aí um vai cutucando o outro. A professora quer falar, a professora quer falar. Eu dizia assim, sem erguer a minha voz, mesmo porque a minha voz não tem nem esta tonalidade tão alta, né? Eu ficaria totalmente afônica. Eu dizia assim, não, eu vou esperar porque o assunto que eles têm deve ser mais importante que a nossa aula. E aí eles paravam e ouviam a aula. Então são admoestações verbais que a gente tem que fazer sem gritar. Uma vez também, enquanto supervisora, eu estava chegando no estacionamento de uma escola e eu ouvi uma professora dizendo assim: não quero que gritem, parem de gritar. E eu fui até a diretora e perguntei aonde era aquela classe, né? Então eu fui lá e a professora realmente estava se descabelando, gritando, e a classe daquele jeito todo. Eu chamei a professora e fiz ela fazer uma reflexão. Você está pedindo para os alunos não gritarem, mas você está gritando. Ah, mas sabe o que é? Se eu não grito, eles não me ouvem. Então eu disse, mas quanto mais você gritar, mais você vai precisar gritar. Com os filhos é a mesma coisa.
Se a gente grita hoje, amanhã eles não vão ouvir aquele só nosso grito. Eles vão querer ouvir se a gente gritar um pouco mais. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? E às vezes a gente chega a ficar até, os filhos falam, nossa, meu pai e a minha mãe, vixe, eles se descabelam para falar as coisas pra gente. Então vamos tomar cuidado, pensar que primeiro a disciplina tem que vir da gente, a conversa com a criança, com os jovens é muito importante, o diálogo que está faltando, né? Aquele diálogo que nós tínhamos à mesa com o pai, com a mãe, deve continuar. Ter um momento para se conversar, para comentar o que está acontecendo com a criança na escola, para dar oportunidade para que eles comentem casos de colegas e que a gente possa estar aparando as arestas dentro daquele limite, dentro daquela disciplina que nós asseguramos para nossa família e para os nossos filhos. Ok, ainda vamos falar, Irineu, de poder. O pai e a mãe são poderosos dentro de casa. Que poder é esse? Na verdade, vou ainda de novo recorrer à minha formação em direito. A gente aprende que o pátrio poder é um poder-dever. A gente tem que prestar bastante atenção. Pátrio poder é poder-dever. Isso significa o seguinte: quando a gente é pai, a gente não pode se julgar o dono do filho e não cuidar da alimentação do filho. Quando o filho tiver em idade escolar, não colocar na escola. Gente, isso faz parte do dever do pai, desse pátrio poder. Esse pátrio poder exige como reciprocidade esse dever. Não existe só o direito, né? Existe também o dever. E se o pai não exerce o seu pátrio poder, não assume a sua responsabilidade, levando o filho à escola quando é necessário, quando chega a idade, ele pode sim ter problema com o conselho tutelar. Nós não somos donos dos nossos filhos. Nós estamos aqui para cuidar, para ajudá-los na formação. E até lembrando, viu, Padre Aldo, caríssimos ouvintes, uma coisa que a gente já aprendeu, que diz que até os 6 anos de idade, a gente é sempre herói para os nossos filhos. Mesmo que a gente não faça coisas muito corretas, mesmo que não haja coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, a criança não percebe até os 6 anos de idade. Ela sempre vai considerar o pai como o seu herói. Só que depois disso, essa admiração incondicional, ela muda. Aí sim a criança começa a observar a vida do pai. Ela começa a observar o exemplo das atitudes, das ações do pai. Então, cuidado, nós vamos ser cobrados da coerência entre tudo aquilo que nós falamos acerca de direito, de honestidade, acerca da importância da vida espiritual. Se a gente fica falando coisas bonitas e o nosso dia a dia a gente fazendo coisa feia, o filho está percebendo, ele está percebendo, e de herói a gente se torna bandido. É preciso usar a inteligência. Ok, ainda outro detalhe, a questão a gente sabe que aqui é um tema muito complexo, a questão da disposição, né? Existem crianças que parece que já tem uma disposição genética. Aqui tem toda uma teoria e várias teorias psicológicas e das ciências do comportamento, da antropologia, da sociologia, o quanto aquele ente, aquela criança, de onde ela foi produzida, gerada, querida, abraçada, afagada, desde o ventre da mãe, ela brota como um rebento. E do contrário também, claro, tem essa disposição positiva, mas a gente sabe que existem os lares, aí nesta linha do raciocínio do Irineu, onde a fábrica de delinquentes, né, ela é gerada a partir deste: eu faço, minha autoridade é para você fazer,
mas eu pratico outras coisas, né? Uma espécie de esquizofrenia aí na vida das crianças. Mas o Gilberto tem um recadinho dos ouvintes. Sim, exatamente. Eu já falei aqui da dona Dora do Capão Redondo, Terezinha, mas ela lembra aqui, olha, que na mensagem dela, que ela ficou viúva, 32 anos, criou os filhos, né, com muito amor, né? O sistema de rigidez, como ela diz aqui, mas com muito amor e responsabilidade, que os filhos hoje estão casados, são bons pais, fizeram faculdade, né? Então é um exemplo muito bom que a dona Dora deixa aqui para nós, né? E ela ressalta, eduquei com muito amor. Isso. Também aqui o Josimar e a Yáscara, né? Falando também da necessidade do diálogo, né? Isso é importante, e o exemplo dentro de casa, com certeza. O Paulo e a Rosana da Moca também aqui saudando e dizendo que a Terezinha é uma bela poetisa. Também tem aqui a dona Estela, a Estela do Jardim Ondina, ela está participando e pede oração por toda a família, Santos e Carvalho, ela é da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E Angelina de Osasco, ela pede também pela saúde de Tiago Almeida Silva. Ela diz que é uma doença grave, que ele está no Hospital das Clínicas na UTI. Então vamos passar para o Padre Aldo e ele oferecer as orações em favor dessas pessoas. E lembrando, os livros estão aqui, hein, gente? Aguardando o final do programa para ser sorteado para você que está nos acompanhando através da Rádio 9 de Julho. 3h45. Agora é uma canção? Ah, sim, olha, lá vem de novo a gente chamando o Padre Zezinho. Nós gostamos muito das músicas do Padre Zezinho e nós vamos ouvir novamente a música Utopia, agora com a cantora Eliana Ribeiro. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajudava lá no Pedra conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele apagava e perguntava quem fizer estrebulia, e a mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, todo mundo então queria ver papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele tocava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. O tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. E agora fala o desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos
chamo paz. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 3h49. Você está sintonizado na Rádio 9 de Julho. Nós temos agora a mensagem da dona Tereza, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Imirim. Ela pede oração pela mãe Tereza, que está acamada, também pelos irmãos e pelas sobrinhas. E ela diz que o programa está lindo. Obrigado, dona Tereza, pela audiência, e vamos aqui passar para o Padre Aldo as orações que a senhora está pedindo. Muito bem, continuemos, caros ouvintes, falando do Dom Fulton Sheen, Filhos e Pais, Sabedoria, Orientação para os Pais. É um livro que você vai encontrar em qualquer livraria. Acredito que posso fazer a propaganda aqui gratuita. Nosso programa não tem patrocinador, está sendo patrocinado pelos casais agora. E pela dona Zina. Isso, também. Obrigada, dona Zina. E então, vamos lá. Disciplinar é preciso, mas também vamos entender agora, dando um passo a mais, nas páginas 39 e 41, mas eu falava de onde encontrar o livro. Propaganda gratuita. Na livraria Loyola você vai encontrar as traduções, traduzido do inglês para o português. Várias editoras, pelo menos 3 editoras, estão traduzindo os livros de Dom Fulton Sheen. E lá, então, 2 tipos de disciplina, o que faz o ser humano ser o que é, um ser superior. Vamos lá, Terezinha. Ele diz assim que quanto mais elevados na natureza nós somos, maior vai ser a nossa adaptação, né, a mudanças. E quanto mais alto nós subimos na escala da vida, as possibilidades de treinamento também vão ser maiores. Então ele diz, por exemplo, que a água, ela é capaz de assumir 3 formas, né? A água em estado sólido, líquido e gasoso. O cachorro ou elefante é capaz de uma variedade de treinamento, mas a lesma e a borboleta já não. E ele diz que o homem pode ser dotado de inteligência, o homem, por ser dotado de inteligência, ele é capaz de escolher os próprios objetivos. Por isso, o ser humano é capaz de ser treinado, né? E esse treino é ilimitado. A pessoa nunca pergunta para um porquinho que tipo de porco ele vai ser quando ele crescer, mas pergunta para uma criança que tipo de homem ou de mulher você vai querer ser. Então, subordinados aos pais, os filhos são pequenos criadores do seu próprio destino, até mesmo do eterno, né? Vamos agora, Irineu, vamos falar dessas disciplinas, desses treinamentos, como é que eles existem, segundo Dom Fulton Sheen, quais são as orientações? Então, Dom Fulton Sheen, ele diz que há 2 tipos de disciplina ou treinamento. Um externo, que está ligado à regra, à norma, à lei, né? E tem um outro interno, que está ligado à consciência, à razão. Então é preciso a gente prestar muita atenção. Existe um treinamento, uma disciplina em nível externo, ligado à regra, ligado à ordem, à lei, à norma. E tem um outro interno que está ligado à consciência, à razão. E ambos os tipos de disciplina, tanto o externo quanto o interno, se relacionam com a obediência. A obediência é essencial. Então ele diz assim: a disciplina interior não considera tanto uma regra, isso é da disciplina exterior, que tem uma regra, que tem uma norma a ser obedecida, mas sim os valores que a inspiraram, é a questão da formação da consciência. Então ele se baseia no fato de que todos nós somos potencialmente santos, e aí a gente se lembra lá da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, que nós discutimos aqui no programa, que trata da santidade, quando tem um capítulo lá que fala da santidade ao pé da porta, a santidade dentro dos nossos lares.
Então ele diz assim, dizer para as crianças que elas são preguiçosas, que elas são inúteis, desenvolve nelas um senso de inferioridade. A gente não trabalha assim, porque isso fere a autoestima. Então todo mundo sabe, a Terezinha fala muito sobre isso, realçar o negativo funciona ao contrário do pretendido. É preciso que a gente use a imaginação sem mentir e ressaltar sempre o aspecto positivo. Com um adulto, às vezes, quando você ressalta alguma coisa negativa, ele até se esforça, ele empreende esforços para superar esse fracasso. Mas a criança, ela é muito sensível, ela é ainda muito frágil e não tem capacidade para esse tipo de reação. Então é muito diferente lidar com o adulto do que com a criança. Dizer à criança que ela... colocar rótulos, né, Ben? Exato. Dizer à criança que ela é um ladrão pode fazer com que o roubo aumente, a não ser que algum medicamento seja aplicado. As crianças, elas tendem sempre a aceitar passivamente a decisão dos adultos. É um grande erro limitar a educação à simples observação de defeitos. Isso não tem valor algum, é estéril, não faz bem. Só observar o defeito não tem sentido. Sempre, aliás, que a gente fizer algum reparo, é necessário que a gente leve, ao mesmo tempo, a noção do que seria o recomendável. A gente falar só sobre a doença e não apontar o medicamento fica meio sem sentido. Ok, agora antes a Terezinha pode fazer as suas conclusões sobre este ponto. Agora, nós somos, assim, é da nossa natureza. Nós temos uma inclinação ao mal. Já nascemos com isso. Deus não nos livrou por completo. E logo o que é negativo, o que salta aos nossos olhos. Nós temos uma disposição a quase que a nos regozijar com alguém que tropeça e cai. Do contrário, a gente pouco eleva, dignifica quando tem alguma coisa positiva, a gente comenta pouco, não há aquela mesma inclinação ao bem que nós deveríamos ter. Sim. Se Deus nos criou para o bem, para a felicidade, mas uma natureza ruim, né? Um pedacinho do demônio sempre está ali gritando então a criança não está fora disso, mesmo que isso não seja racional. Como também claro, os pais estão nessa posição e por isso que o defeito, o grito, a fala naquilo que é negativo. Agora, como aprender a elevar o que é positivo, né? Nós somos espelhos para os nossos filhos, né? Se nós não estivermos disciplinados a ponto de estarmos fazendo aí o que o Padre Aldo diz, de comentando o negativo e tal, logicamente os nossos filhos, os nossos netos também o farão. Então nós temos essa autoridade que Deus nos dá. Por ser pais, ele também nos dá inteligência. Então, sejamos bons espelhos para os nossos filhos e excelentes modelos para poder criá-los da melhor forma possível. A disciplina existe, ela tem que ser aplicada moderadamente, o respeito, o diálogo, a conversa. Eu gosto muito da palavra a amorização, sim, né? O amor em tudo. Nas palavras, nos gestos, né? No tom de voz, como disse aí a Terezinha, né? A gente pode falar, mas o tom de voz, ele dá uma linguagem, tem uma linguagem própria. O Gilberto vai anunciar o ganhador, a ganhadora do programa, do livro que nós estamos sorteando nesse programa. Primeiro aqui, o Papa Francisco, O Amor é Contagioso, o Evangelho da Justiça, uma organização da escritora Ana Maria Folli. Ana é uma italiana pelo 2 N's. Vamos anunciar. Olha, a dona Estela
ganhou aqui, Dona Estela do Jardim Ondina. Eu acredito até que ela já ganhou uma vez um livro, hein? Ô, Dona Estela, a senhora tá aqui com bastante sorte. A Dona Estela do Jardim Ondina, da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Parabéns, Dona Estela, nós vamos enviar. E agora esse livrinho de bolso do Augusto Cury, fale o nome do ganhador. O ganhador é Josimar. Josimar, seja líder de si mesmo. Ok, a você que telefonou, que nos brindou com a sua audiência, Deus possa ricamente te ajudar, te iluminar para ser um exemplo, uma luz no meio deste mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre cada um de vocês, os seus lares, seus empreendimentos, seus trabalhos, suas lutas. A bênção do Deus que é bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Continuem ligados na Rádio 9 de Julho. Boa tarde. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho, AM 1100.